Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com muito apreço e alegria. A alegria que todos nós procuramos e que o nosso coração tanto precisa. Por isso precisamos tanto, em razão dos desgastes, do sofrimento, das lutas, das decepções, que até procuramos alegrias que são muito passageiras. A alegria da Páscoa é uma alegria que, no entendimento que devemos fazer e na experiência que somos chamados a experimentar, essa alegria toca o nosso coração e nos faz compreender a força do amor de Deus. Seja essa alegria duradoura que procuramos de todo o coração. E aqui lembro, por isso, de uma homilia pascal de um autor antigo, quando diz: lembrando a felicidade da salvação recuperada, o apóstolo exclama: assim como por Adão entrou a morte neste mundo, da mesma forma por Cristo foi restituída a salvação ao mundo. E ainda, o primeiro homem tirado da terra é terrestre, o segundo homem que vem do céu é celeste. Diz ainda: como já refletimos a imagem do homem terreno, isto é, envelhecido pelo pecado, assim também refletimos a imagem do celeste. Ou seja, conservaremos a salvação do homem recuperado, redimido, renovado e purificado em Cristo. Também diz o apóstolo Paulo: Cristo é o princípio, é o autor da ressurreição e da vida. Em seguida, vêm os que são de Cristo, isto é, os que vivendo na imitação de sua santidade podem considerar-se sempre seguros na esperança da sua ressurreição e receber com ele a glória da promessa celeste. Meu irmão, minha irmã, é o próprio Cristo quem afirma no Evangelho: quem me segue não perecerá, mas passará da morte para a vida. Essa é a alegria que vale buscar, porque ela dura. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia morrer, sofrer, tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Amado irmão, amada irmã, essa passagem mostra-nos o limite humano que todos nós experimentamos, como esses 2 discípulos de Emaús. Desafiados, no entanto, somos a percorrer o caminho como eles percorriam e deixar que ele, Cristo, se manifeste e saber que ele quer se manifestar a cada um de nós. Jesus se juntou a eles, fez de conta que ia passar mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Aqui um ensinamento fundamental e importante. Não podemos desprezar ninguém. Circunstâncias simples, Deus se manifesta. Se eles não tivessem pedido, o Senhor talvez tivesse seguido adiante. Pediram para encontrar o tesouro maior, a presença de Cristo.
Quando se assentaram à mesa, toma Jesus o pão, abençoa, parte e lhes distribui. Foi quando os olhos deles se abriram e reconheceram Jesus, que é a oferta. Os olhos se abrem quando nós compreendemos a grandeza da oferta que Cristo faz de si. E naquele momento ele desapareceu, para dizer que só o encontra quem se oferta. Comentaram os 2 discípulos de Emaús. Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora, tocados, convencidos por a força deste amor e por esta alegria que dura, voltaram para Jerusalém e foram aos 11 reunidos com os outros. Realmente confirmaram eles. O Senhor ressuscitou, apareceu a Simão e os 2 contaram tudo o que tinha acontecido pelo caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Só vê a ele, Cristo, quem se dispõe a ser generoso, quem reparte o pão. Amados e amadas de Deus, que o Senhor nos ajude a viver esta experiência profunda, de abrir os nossos olhos, de darmos mais velocidade à nossa mente e de iluminar a nossa inteligência, para que nós possamos dar conta com urgência das tarefas que transformam o mundo, que devolve ao mundo o sentido e a compreensão do amor de nosso Deus, para superarmos tudo isso que se abate sobre nós e que pesa sobre os ombros de todos, especialmente dos mais pobres. Unidos em comunhão aqui na comunidade orante, certos da intercessão da amada Mãe Maria, a Deus supliquemos a graça de abrir os nossos olhos e de iluminar a nossa inteligência, para que o mundo creia e, crendo nós todos, possamos, pela fé, construir um caminho novo, o caminho do amor de Deus. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.